Oi meninas, sejam bem-vindas a mais esse módulo de aulas aqui do Antídoto. E agora a gente vai entrar num módulo muito importante. A gente já viu algumas realidades, né, que nos afetam, a superficialidade, o feminismo, a ideologia de gênero, a ausência paterna, né? Poderíamos falar ainda mais 50 aulas sobre os problemas que nos afetam. Mas agora eu gostaria, né, nesse curso, que ele é curto, né? A gente vai ter aí, eu acho que 13 ou 14 aulas, não sei mais ou menos exatamente quantas. Mas nesse curso que ele é curto, eu preciso que a gente faça um percurso. Por quê? Porque a gente vai avançar aqui nessa jornada comigo em aspiral, né? Em espiral. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai ver o conteúdo inteiro e vai aprofundar. Vai ver mais do conteúdo inteiro e vai aprofundar. Vai ver ainda mais do conteúdo inteiro até que a gente domine absolutamente tudo que seja condizente com a nossa natureza, com a nossa vida, com a nossa vocação, com a nossa missão, né? E tudo que circunda todas essas realidades. Então, a gente quer dar para vocês nesse curso um panorama geral. Então, a gente vai passar para a parte em que eu vou começar a explicar para vocês sobre a natureza da mulher, sobre o plano de Deus, sobre a visão de Deus da mulher, né, no Antigo e no Novo Testamento. Então, nas Sagradas Escrituras, as Sagradas Escrituras, elas vão nos ajudar a formar bem o nosso imaginário. Deixa eu tentar explicar para vocês. Quando a gente está lá na nossa cruz diária, né? Então quando a gente está lá nas nossas dificuldades, a gente precisa, né? Eu olhei para o céu e clamei o teu socorro. A gente precisa buscar socorro. Então muitas vezes esses socorros eles vêm por causa das concepções que a gente tem. Vou te dar um exemplo simples. Eu comecei a namorar. Comecei a paquerar um rapaz. Aí comecei a paquerar um rapaz e começou a me dar aquela angústia. O imediatismo. Eu quero respostas, eu quero agora, eu quero que ele me diga. Eu não tô falando daquele cara que tá com a gente há 9 anos e não dá resposta nenhuma. Mas eu acabei de conhecer aquela pessoa. Eu não sei se aquela pessoa é boa o suficiente pra mim. Eu não sei se aquela pessoa vai se abrir a mim, vai corresponder ao meu amor, né? Eu não entendo que agora, nesse período de paquera, existe um caminho para ser construído. Eu vou começar a lançar os alicerces, a base do meu relacionamento através de uma amizade muito profunda. Um dia a gente vai estudar juntas as fases do relacionamento. Mas essa fase da paquera, do namorinho, do começo, essa fase aqui, ela precisa ser uma fase de profunda amizade, né? Então eu tô aqui no comecinho, só que eu não quero. Eu quero pular o degrau. Eu quero respostas e eu quero agora. Eu quero não ser amada como uma paquerinha, como uma amiga, mas quero ser amada como uma esposa. Eu quero que ele diga que me ama o tempo inteiro. Eu começo a ficar ansiosa com aquela situação nevrálgica e aí as minhas feridas começam a pular. As minhas feridas começam a me controlar. Eu não tenho mais controle, eu não consigo ser racional. Calma. Hoje eu preciso comungar e rezar pelo meu relacionamento. Vou ligar pra ele no fim do dia, perguntar como foi o dia. Depois nós vamos marcar de sair e quando nós marcarmos de sair eu vou esperar, né? Pra que a gente se encontre naquele dia. O que acontece? Às vezes, no primeiro dia de paquerinha, você quer passar o dia inteiro falando com ele. Você quer uma resposta pra uma mensagem que você mandou com te amo embaixo, né? Então a sua ferida te controla e não a tua razão. Não aquela mulher firme, que é uma mulher que se sabe amada por Deus, né? E aí o que acontece? Quando a gente estiver nessas situações difíceis, ou em situações como essa, que vão exigir a nossa atenção, o nosso cuidado, a gente vai precisar de concepções. Qual a concepção que me salva aqui nessa minha paquera? Eu sou filha de Deus. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Não cai uma folha da árvore se Deus não permite que seja dessa forma. Então, esse pensamento não é que ele vai me acomodar. Não, eu quero cooperar com a graça de Deus. Mas ele vai me tranquilizar. Eu vou fazer a minha parte e vou confiar em Deus. Então, essas concepções de verdade que me salvam durante a minha vida. Por exemplo, no meu puerpério, né? No meu puerpério, muitas vezes eu tava ali com o meu bebezinho no braço, olhando para aquela criança e falando, meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse bebezinho? Ele é tão frágil, eu tô assustada, não sei se eu vou dar conta, né? A gente se sente um pouco distante do marido. Então o puerpério tem todas aquelas realidades próprias, né? Só deles, específicas. E aí, quais eram os pensamentos que me salvavam? O pensamento, o meu relacionamento está fundado no matrimônio, sacramento, né? Instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma paquerinha qualquer. Se ele passa por outras dificuldades, passa pelo puerpério também. A gente vai se ajustar, a gente vai encontrar de novo o nosso ritmo, a nossa harmonia, né? Outro pensamento, nosso Senhor me deu essa criança e Ele também vai
auxiliar a minha maternidade, né? Outro pensamento que me auxiliava. Nesta vida, a gente vem para completar as dores de Cristo. E que feliz eu era por estar completando as dores de Cristo na maternidade. Então era uma dor, mas era uma dor doce. Eu estava sentindo dor da minha cesárea, eu estava sentindo dor nos seios, eu estava sentindo dor de estar ali prostrado, né, de não ter mais condições nem de ir na farmácia sem o bebezinho chorar. Mas ao mesmo tempo era uma dor doce, era diferente da solidão e do abandono da cruz de Jesus. Então, ideias, concepções. Eu tenho amigos que eles precisam tanto dessas concepções, dessas ideias, dessas imagens de apoio que eles colocam nas paredes de casa. Eu tenho uma amiga que ela tem uma imagem de uma barca, Jesus dormindo na barca e os discípulos enfrentando a tempestade. Ela tem esse quadro no centro da casa dela, porque ela disse, é essa certeza que eu preciso ter, que por mais que pareça que a minha vida está uma tempestade, nosso Senhor dorme no barco. Olha que imaginário fértil, olha que imaginário lindo. Eu tenho um outro amigo, isso é mais estranho, que tinha a imagem de São Padre Pio morto na parede. Porque para ele as tentações eram as tentações do mundo, de ser muito orgulhoso, de alcançar grandes glórias, de ser aplaudido. E aí ele olhava para São Padre Pio morto e pensava, tudo passa. Isso daqui não pode ser. A glória e a honra não podem ser as coisas que eu persigo na minha vida, né? Então, o que a gente vai? A gente vai estudar aos poucos essas realidades aqui para aquebrantar as mentiras do mundo. Justamente para que a gente consiga entender a nossa própria vida e ter melhores concepções. O que eu tenho para falar para vocês, pessoal? Para a gente compreender a natureza da mulher, né, para a gente ter uma concepção muito boa, a gente precisa resgatar no nosso coração o culto mariano. Se você é evangélica, e eu tenho algumas alunas que são evangélicas, né, que estão aqui no meu grupo, não se preocupe, não pule essa aula. A minha abordagem será uma abordagem bíblica. A gente vai ver no Antigo Testamento e no Novo a imagem de Maria, né? No sentido, né, para a gente conseguir ter essa imagem desta mulher plena que auxilia a nossa própria formação. Quando nós somos mães de meninas, nós precisamos ter cuidado da forma que a gente fala, com a forma que a gente se movimenta, com a forma que a gente se veste, porque as meninas elas estão com os olhos vidrados na mãe, para imitar a mãe. Nós também precisamos ter o nosso olho vidrado na Virgem Maria, para imitarmos a sua ação, porque ela foi a escolhida de Deus, né? Então fique tranquila que você não vai se sentir desconfortável nessa aula, pode ficar comigo nessa aula sem problema nenhum, né? O que acontece, pessoal? O declínio do culto mariano, quando a gente perdeu o culto mariano ao longo dos séculos, né? Ele trouxe pra gente essas crises, essas discussões, ela afetou também o conceito e a natureza que a gente tem de mulher, né? Então, justamente para que a gente tenha novamente essa concepção de mulher, a gente vai ter que resgatar essa imagem, o que é a Virgem Maria. E já vocês vão descobrir, né, no nosso final bombástico, qual a relação e qual é a missão, qual a natureza específica de Maria que nós precisamos imitar. O que acontece, pessoal? Começaram a acusar o culto mariano de ter origem extra-cristã. Então, antigamente, né, as pessoas eram politeístas e os profetas, né, eles combateram o politeísmo, né, eles não queriam que as pessoas crescem mais, né, acreditassem mais em tantos deuses. E a ideia, né, se acreditava aos poucos, que a perspectiva, né, quando a gente tem a história tanto profética como dos discípulos, né, inclusive do começo da igreja, por exemplo, do concílio de Éfeso, né, em que Maria, né, é proclamada Theotokos, né, a mãe de Deus, todas essas realidades, tanto dos profetas como dos discípulos e da igreja nascente, né, eles têm que lidar com o politeísmo. Então, algumas pessoas dizem que o culto mariano ele tem uma origem extra-cristã no sentido de que ele traria, né, as imagens das deusas, da divindade feminina, que já era cultuada pelas pessoas, para dentro da igreja, como se para facilitar uma transição, como se para fazer com que fosse mais simples, né, adorar apenas um só Deus. Então isso daí, gente, é uma visão falsa, né? Então, quando a gente tem lá a acusação de que em Éfeso a gente tem Diana, né, o templo de Diana, que é migrado para a Mãe de Deus,
essa perspectiva da origem extra-cristã, da teologia da mulher, é uma imagem falsa, né? Esse não é o fundamento, né, do Antigo Testamento, do culto mariano, né, e também do início da nossa igreja. Não foi daí que surgiu. Pelo contrário, justamente porque nós combatíamos o politeísmo, era necessário que a gente não abrisse, né, de maneira alguma, qualquer brecha para um culto feminino. Se nós queríamos retirar a concepção, né, da deusa, né, que está ao lado de Deus, por que nós íamos permitir a veneração a Maria? E por que nós faríamos, na tradição judaica, as mulheres figuras tão importantes? Então, quando as pessoas dizem que a Bíblia ela é misógina, elas provavelmente nunca leram a Bíblia. Porque a Bíblia, da primeira página, a última, de Eva, a mulher do Apocalipse, ela é toda permeada pela realidade da mulher. O Cântico dos Cânticos, ele coloca a nossa alma, ele expressa a nossa alma como uma mulher. Então, como é que eu quero, dentro de uma religião que combate o politeísmo, que combate a divindade feminina, colocar mulheres em destaque e depois disso trazer a Virgem Maria como criatura acima dos homens, abaixo de Deus, mas acima dos homens? Então, isso não faz sentido. Se eu estava combatendo o politeísmo, era melhor que eu fizesse esquecer a imagem da mulher. Mas não é isso que acontece. A Bíblia não é misógina. A Bíblia não exclui a teologia da mulher. Muito pelo contrário. Ela traz a teologia da mulher como uma grande pedagogia da realidade, né? Da relação entre as mulheres e Deus, né? Então eu vou contar para vocês mais ou menos o que acontece aqui, né? A gente tinha, né, antigamente, nós tínhamos dentro da perspectiva do Antigo Testamento 3 grandes linhas que nos fazem compreender um pouco a relação da mulher, né, com Deus e da mulher na história da salvação, né, e na consumação dos tempos, que é o tempo em que nós vivemos. A gente tem a linha das grandes mães, então a gente tem algumas mulheres que são muito importantes. A gente tem Sara, Lia e Raquel, e a gente tem Ana, né? A história dessas mulheres, ela é a primeira linha de compreensão do Antigo Testamento, né, da natureza e da vocação da mulher. Depois disso, a gente tem a teologia da filha de Sião. O que acontece? O povo de Israel, né, o povo de Deus, ele é, naquele momento, não colocado como filho, né, em várias partes da nossa Bíblia, mas ele é considerado, ele é expresso como um amante. Então, Deus usa a figura de uma mulher para falar do seu povo. A figura não é a figura da vassalagem ou do filho. Não, o povo de Israel é meu servidor. Então nós temos um pacto de vassalagem. Não é essa a realidade que permeia a relação do povo de Israel, né, e de Deus, do povo de Deus e de Deus. Pelo contrário, a linha literária utilizada para ensinar sobre a relação de Deus e de seu povo é a relação de aliança matrimonial. Não é uma aliança de pacto, de exércitos, de serviço, não. É uma aliança matrimonial, né? Então, a ideia da filha de Sião, né, da que os profetas expuseram, esse mistério da eleição, do amor de entranhas de Deus, né, pelo seu povo. Então, 3 linhas das grandes mães que eu falei para vocês, da filha de Sião e de Eva, obviamente, que a gente vai compreender muito da realidade da mulher, compreendendo um pouco também sobre Eva, né? Essas 3 linhas de compreensão, elas seriam linhas, né, que seriam promessas futuras. Então, é como se a gente gestasse nessas realidades, em Eva, no amor de Deus pelo seu povo, na história das grandes mães. Depois a gente vai ver nas mulheres redentoras, né, as promessas de uma expressão, de uma encarnação maior da natureza da mulher em Maria, né? Então, o Antigo Testamento, ele promete, né? Ele gera, ele anuncia a chegada do Cristo, né? E no Antigo Testamento também a gente vê essa realidade acontecer também com o culto mariano. De alguma forma, essas mães, elas são a imagem da eleita, da escolhida, que seriam nos dados novamente como mãe, né, ao final ali. Eva, que é a grande mãe, mesmo após a queda, né, ela recebe essa dignidade após a queda, ela ainda tem o antídoto para a morte, ela ainda é provedora da vida,
ela ainda é mãe da humanidade inteira, né? Então, mesmo após o pecado, mesmo depois de ter sido atentadora, né? Ela é esta mulher que ela é digna de ser mãe. A mãe que será o antídoto, né, da morte. A maternidade que será o antídoto da política, da vida. Da política não, né? Da política de morte hoje em dia. Mas daquele tempo, do plano de morte. Então, todas essas realidades apontam Maria, né? E Maria é para a gente, precisa ser para a gente. E eu já vou adiantar algumas coisas aqui, porque a gente tem aulas que precisam ser um pouco, né, mais dinâmicas, mais curtas, mas já vou adiantando logo para vocês, para a gente não perder nada. O culto a Maria, né, essa veneração, essa proximidade mariana, vai nos dar a capacidade de fazer parte desse secto, né, das melhores amigas de Nossa Senhora. E assim podermos, ao longo da nossa oração, da contemplação do mistério, nos tornarmos mais parecidas também com ela, né? Ela que é... Marília, mas eu não perco a adoração a Jesus? Não, porque ela é espelho de justiça. Ela espelha o Cristo. Ela é tão parecida com Jesus que ela espelha Jesus. Mas ela espelha Jesus dentro da sua feminilidade. E por isso ela nos serve como modelo muito certo daquilo que a gente precisa ser, né? O que acontece, pessoal? Quando a gente vê, né, todas as realidades em relação ao culto, né, de Israel, quando a gente vê qual a realidade, né, em que surgem as histórias das mulheres, a gente vê que existia uma luta muito grande contra a prática cultual da prostituição nos templos de fertilidade. Então, por exemplo, antigamente se usava a luxúria para imitar, né, a fertilidade como culto. Havia um culto à prostituição. Então você tinha um templo, você tinha as prostitutas do templo e havia ali como se fosse uma linha religiosa em que você usava de atos libidinosos, né, da relação sexual, para então prestar culto àquela deusa da fertilidade, né? Isso daí era um costume naquele tempo. Então a mulher, até o judaísmo, até o cristianismo, até as grandes mães, até Esté, até Judite, né, até Débora, Rebeca, né? Até essa realidade, elas eram encaradas, né, como esse instrumento, como essa realidade, não de santidade, de sacralidade, mas primeiro como propriedade, né? A gente sabe que quando o cristianismo começou, algumas mulheres se convertiam ao cristianismo porque no cristianismo elas eram dignas, né? E fora do cristianismo, elas não tinham direitos, elas eram propriedade dos maridos. Essa perspectiva do amor romântico, né? Essa perspectiva do amor entranhado, né? Desse amor que é a plena realização, o único relacionamento humano que atinge ápice de plena satisfação, plenitude. Só existe no mundo um relacionamento que é pleno, que é o relacionamento matrimonial. Né? Todos os outros padecem de falta. Por que esse relacionamento é pleno? A gente vai conversar depois sobre isso numa masterclass que eu vou ter que gravar aqui só sobre matrimônio. Mas adiantando bem pouquinho, esse relacionamento ele é pleno porque o Cristo habita, né, aquele local, aquela relação. E por isso ele nos satisfaz. O matrimônio tem esse local, né, de descanso, de consolo, porque Cristo está ali, né? Um oásis de céu, de eternidade na terra. Olha como é sério a realidade do nosso matrimônio, né? E aí o que acontece, pessoal? Eu tenho, então, essa dicotomia entre a esposa e a prostituta. E aí quando eu trago, né, a perspectiva destes elementos, né, dessas linhas necessárias para a compreensão, eu trago também, além dessas 3 linhas anteriores, outras linhas, né? Outras 5 linhas que vão nos fazer mais ou menos aprender sobre a natureza da mulher. Primeiro a gente vai começar falando sobre Eva. Então, Eva, né, que é a companheira necessária, que é a mulher, né, que Adão não existiria sem ela, e é aquela mulher que não provém somente da terra, mas que provém da costela e vai viver um relacionamento de reciprocidade e complementariedade masculina, em missões distintas, né? No Gênesis, Deus, ele dá missões, tanto ao homem quanto à mulher. O que acontece? As feministas vão dizer assim, Marília, a Bíblia é misógina porque a mulher é feita depois do homem. E a Bíblia é misógina porque a mulher é feita da costela do Adão. Uma vez eu fiquei presa, vou contar essa história pra vocês. Uma vez eu fiquei presa no meio de uma manifestação feminista. Eu tava lá no Rio de Janeiro, tava dentro de um táxi amarelo, né? Tava dentro de um táxi e as feministas vieram. Quando elas vieram, tinha um cartaz bem grande que elas colaram assim no vidro e colocaram assim: não fui eu que nasci da sua costela, você que veio do meu útero, né? Aí essas coisas que as feministas falam. Eu não vim da costela, porque vir da costela é indignidade. Eu não vou entrar aqui nessas discussões
simplórias. Mas só para a gente mostrar como o raciocínio delas é falho, prestem atenção. O homem, ele vem do barro. Isso aqui é só mostrar o raciocínio. Não estou dizendo que é assim Deus quis, não. Eu estou falando que eu conseguiria, do mesmo jeito que elas provam que o homem é mais importante na Bíblia que a mulher, eu consigo provar também que a mulher é mais importante. Eu não estou falando que ela é mais importante, não. Eu estou mostrando como o raciocínio delas é falho. Então é o seguinte, vir do pó é mais legal do que vir da costela? Claro que não. Vir do barro. Um veio do barro, o outro veio da costela do homem. O que é melhor? É melhor vir da costela do que do homem. Estou falando que é melhor vir da costela. Estou falando que o raciocínio delas não faz sentido. Outra coisa, percebam que o homem ter sido criado não significa de nenhuma forma que a mulher ela tem menos dignidade. Porque a criação, prestem atenção, esse raciocínio não é o raciocínio bom. Eu estou só mostrando como não faz sentido. Porque a criação, ela poderia ser feita em ordem ascendente. Primeiro a luz, depois as plantas, depois os animais, depois os homens, depois a mulher como ápice da criação. Vocês estão entendendo? Então, esses argumentos das feministas não fazem sentido. Deus, ele age de maneira diferente, porque essa diferença para Deus ela é fundamental. Porque essa diferença para Deus ela é muito importante. Porque a mulher é um tesouro para o mundo dentro da sua natureza e vocação. Assim como o homem é um tesouro para o mundo dentro da sua natureza e vocação. Se eu suprimo a natureza e vocação da mulher, o mundo fica sem a mulher. Então, essa diferença ela é muito marcada. Não é porque Deus prefere o homem, é porque a feminista misógina, que odeia mulheres, quando lê a Bíblia, lê procurando aonde a mulher é inferior. Lê procurando o infortúnio de ser mulher. Mas a diferença, ela é boa. A diferença não torna a gente uma massa. Quem é tirano quer massa, gente, todo mundo igual. Mas quem é pai, quem é mãe, existe uma frase que diz assim, onde existe um pai e uma mãe, não existem nomes anônimos, não existe anonimidade, não existe pessoa anônima. Porque o pai e a mãe conhecem o olho do seu filho, o rosto do seu filho, né? Então, quando tem pai e mãe, não tem mais um número. Então, se Deus era pai naquele momento, era pai de Adão, era pai de Eva, eles eram diferentes. E essas diferenças eram absolutamente importantes para o mundo, né? Vamos continuar na próxima aula, já já eu vejo vocês.